Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui ao vivo para falar um pouquinho sobre o fechamento de mercado no dia anterior e trazer também as principais notícias que impactam o dia a dia no mercado financeiro. Sempre olhando aí para ambiente político, economia e também cenário corporativo. Obrigado por mais um dia ter a sua companhia. Hoje é dia 18 de janeiro de 2022, comemoramos aqui o nosso Morning Call de número 282, 282 manhãs já que diariamente estamos aqui para conversar sobre esse tema. Também uma data marcante aí, 1000 inscritos no canal, então não esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo. É uma marca pequena, mas obviamente aí uma conquista aí feita de forma orgânica. E muito obrigado também aí por essa companhia diária e por você que diariamente também compartilha esse conteúdo. Assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega isso de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Olhando um pouquinho aí para tudo que aconteceu no mercado no dia de ontem e depois olhando um pouquinho aí para aquilo que pode impactar o mercado financeiro durante o dia de hoje e o restante aí da semana. Ontem aí nós tivemos o índice Bovespa caindo levemente e uma retomada em relação à alta do dólar. Ontem também foi um dia aí em que o cenário interno aí acabou impactando muito mais aí no resultado do índice Bovespa, principalmente por conta do mercado norte-americano fechado devido ao feriado de Martin Luther King. Então também tivemos uma menor liquidez e não tivemos aí as bolsas norte-americanas aí para puxar o resultado aí em relação aos mercados globais. Também olhando para toda essa questão que e os impactos no mercado brasileiro no dia de ontem. Ainda temos aí discussão sobre a greve de funcionários públicos federais, que deve ser definido aí durante essa semana, devemos ter desdobramentos, já temos inclusive aí definições aí, mas por outro motivo aí de greve dos funcionários da Eletrobras, da holding da Eletrobras, mas temos diversos setores do funcionalismo público que esse sim pode vir aí a parar aí em movimento de greve por conta aí de pedidos de reajuste salarial no ano de 2022. Com todo esse cenário de incerteza, a curva de juros aí, a perspectiva de juro futuro volta a subir aí no país, trazendo obviamente um pouco mais aí de impacto em toda essa movimentação no mercado financeiro brasileiro no dia de ontem e também incertezas aí na mente dos investidores e de especialistas. Olhando para o cenário macro ontem, devido aí ao feriado nos Estados Unidos, o que acabou impactando muito mais as bolsas a nível global foram os resultados aí da China, que já falávamos aí no dia de ontem, principalmente em relação ao PIB, onde a perspectiva aí do governo era de um crescimento de 6% aí no PIB do ano de 2021 e chegou aí a 8,1% de crescimento. Esse dado, obviamente, aí acabou trazendo uma boa perspectiva para as bolsas asiáticas e europeias no dia de ontem. Ainda dentro dessa realidade, a variante Ômicron acaba aí afetando também a expectativa aí de crescimento aí para o ano de 2022, ainda mais com a política de tolerância zero do governo chinês. Então esse é um ponto que também marcou bastante aí o mercado financeiro no dia de ontem. Bolsas europeias, então, como falamos, elas seguiram também esse bom resultado vindo aí dos números da China. E uma outra preocupação que surge aí na mente dos investidores, mesmo em meio ao feriado nos Estados Unidos, é a temporada de balanços aí do quarto trimestre, aqui, lá nos Estados Unidos, que começa em breve e tem uma perspectiva aí de números não tão agradáveis como nós tivemos aí no terceiro tri, além de cenário macro, onde nós olhamos aí ontem a solicitação da Braskem, né, na verdade aí das controladoras
Novonor, que é a antiga Odebrecht, e Petrobras, para emissão aí de ações secundárias aí lá nos Estados Unidos. Então foi feita a solicitação formal junto à SEC. A SEC basicamente é a CVM dos Estados Unidos, e isso também aí movimentou o mercado no dia de ontem e pode continuar movimentando no restante dessa semana. Olhando um pouquinho aí para números de forma geral, nós tivemos então queda do índice Ibovespa, que perdeu aí os 107 mil pontos. A queda foi de 0,53%, com o índice chegando a 106.358 pontos. O dólar voltou à casa dos 5,53, com uma alta de 0,30%, e olhando aí as bolsas norte-americanas, nós tivemos aí feriado, então continuamos com números aí da sexta-feira, dia 14, nenhuma movimentação então nas bolsas norte-americanas. Já olhando para a Europa, o euro aí se manteve na casa dos 6,29, caindo novamente 0,30%, ainda mantendo esse movimento aí de queda das últimas semanas, e as bolsas europeias fechando em alta, com o DAX na Alemanha subindo 0,32% a 15.933 pontos, o CAC na França subindo 0,82 a 7.201 pontos, e no Reino Unido uma alta de 0,91%, com a bolsa chegando a 7.611 pontos. Na Ásia, então, tivemos aí a China com alta de 1,51% após informação aí dos indicadores ali, como falávamos aí no dia de ontem, o PIB inclusive, né, e outras informações em relação aí à manutenção de taxa de juros e redução na taxa de empréstimos para justamente aí fomentar o crescimento econômico. China então chegando a 14.363 pontos. Enquanto isso, a bolsa Nikkei no Japão teve uma alta de 0,74% a 28.333 pontos, fechamento aí de ontem, dia 17. Cenário de cripto com um pouco mais de incerteza aí em alguns mercados, e também aí com a menor liquidez aí por conta do feriado norte-americano. O Bitcoin ontem caiu 2,38%, enquanto o Ethereum caiu 4,32%, números aí do fechamento aí de ontem, dia 17. Petróleo futuro também aí tivemos um movimento aí de leve queda aí no Brent, que fechou ontem a 86 dólares e 61 cents, enquanto o WTI fechou a 83 dólares e 78 cents, mas ainda muito próximo aí a cotação de petróleo futuro dos recordes aí que tivemos em 2021. Também um ponto aí a ficar de olho, visto que acaba trazendo aí um impacto muito grande para a economia também, o aumento aí no preço dos combustíveis, principalmente quando falamos de Brasil. No ano passado aí nós tivemos aí o setor de transporte, principalmente aí combustíveis, pesando aí com quase 2% aí dos 10,06% de alta do IPCA no ano de 2021, então acaba sendo um ponto relevante aí para ficarmos de olho. Continuando e olhando aqui um pouquinho para outros indicadores, o índice VIX também não teve variação no dia de ontem por conta aí do feriado norte-americano, continuando então nos 19,19 pontos aí do fechamento do dia 14, sexta-feira. E quando olhamos aí para metais futuro, o ouro fechou a 1.810 dólares e 10 cents a onça, alumínio futuro fechando a 2.995 dólares, e o ferro refinado caindo um pouquinho mais, chegando aí a 126 dólares e 24 cents. Alguns dados sempre importantes para ficar de olho, principalmente aí a retomada da economia chinesa, onde aí alguns dados aí de economia chinesa e da produção industrial mostram aí a maior alta dos últimos meses em novembro da indústria de aço na China. E esse crescimento aí na casa de quase 20% aí que tivemos no mês de outubro, obviamente aí favorece a importação de minério de ferro, e nesse momento aí
acaba favorecendo aí países emergentes, como é o caso do Brasil, que tem uma grande exportação de commodity, além, obviamente, de empresas do setor de mineração, como é o caso da Vale, um dos maiores players aí a nível global e também um dos grandes parceiros comerciais aí da China na exportação de minério de ferro. Então, também importante esse movimento aí e esse olhar para essa alta em relação ao minério de ferro. Olhando um pouquinho para fechamento das ações que compõem o índice Bovespa no dia de ontem, tivemos aí entre as principais altas Cielo 3, que é Cielo subindo aí 4,95% e chegando a R$ 2,12 fechamento aí do dia de ontem. Qual 3, que é Qualicorp, subiu 2,76% a R$ 16,37. TIM S3, né, companhia telefônica TIM, subindo 2,45% a R$ 12,94. LWSA3 Local Web, que vinha aí de alguns dias consecutivos entre as principais baixas, ontem subiu 2,26% a R$ 8,58. RAPV3 Rapvida também subindo 1,84% a R$ 10,50. Já entre as principais baixas, tivemos Braskem, BRKM5, que ontem então houve a solicitação junto à SEC ali pelas controladoras Novonor e Petrobras para a emissão secundária de ações nos Estados Unidos. Braskem então caiu 6,73% na bolsa brasileira a R$ 48,65. IGTI 11, Iguatemi, também caindo 3,73% a R$ 17,28. Alpa 4, Alpargatas, caindo 3,36% a R$ 31,02. Bepan 4, aí, que havia subido no dia anterior, caindo 3,33% a R$ 9,87. E MGLU3 também caindo 3,32% e chegando a R$ 6,12. Forte aí o impacto, principalmente em empresas aí de varejo e tecnologia no dia de ontem, por conta, obviamente, dessa expectativa de aumento na curva futura de juros. Isso, obviamente, acaba afetando esses setores que têm um preço sobre lucro aí maior e automaticamente aí acabam levando investidores a vender, a uma força vendedora desses papéis, o que acaba mexendo basicamente aí, e trazendo esse cenário de queda para esses ativos. Olhando um pouquinho para a agenda de indicadores também, no Brasil aí não temos nenhum indicador tão relevante para ficar de olho no dia de hoje. Mas olhando aí o cenário internacional, alguns indicadores que são importantes, a declaração de política monetária lá no Japão, que inclusive já foi divulgado, né? Nós tivemos aí a manutenção inicialmente da taxa básica de juros, que seria a Selic, né? Em outros países, taxa básica de juros no Japão mantida aí em 0%, e a mudança aí na declaração de política monetária traz aí uma visão e uma perspectiva de aumento na inflação. Ao invés de uma inflação de 0,9% aí esperado para o ano de 2022, né? Ano 2022, o calendário finaliza em março de 2023. Ante essa visão, agora a expectativa é de alcançar 1,1% de alta na inflação lá no Japão. Essa é a mudança, e um país aí que também não tem grandes dificuldades em relação a consumo, né, a fomentar o consumo da população, também tendo que revisar aí esses pontos referentes aí à inflação devido ao cenário aí que vivemos nesse momento. Também temos aí a divulgação da produção industrial no Japão no dia de hoje, o desemprego lá no Reino Unido. Esse indicador também já foi divulgado e acaba sendo positivo, visto que reduz aí também o cenário aí de desemprego no Reino Unido, e além do que era o esperado, e a geração de novos empregos também vindo maior, um ponto positivo aí olhando para essa retomada econômica também na zona do euro.
A percepção econômica, hoje aí nós temos essa divulgação tanto na Alemanha quanto na zona do euro, olhando aí principalmente a confiança, né, desses especialistas e investidores, qual é a percepção dos próximos passos, em período aí que em breve podemos ter definições também aí do Banco Central Europeu sobre a retirada de estímulos. É importante ficar de olho nesse indicador. E temos também nos Estados Unidos aí o relatório mensal da OPEP sobre produção de petróleo e também o estoque bruto de petróleo nos Estados Unidos, que pode mexer com o preço da commodity, e como falávamos anteriormente, isso afeta aí não só o Brasil, mas outros países em relação à questão aí de inflação e perspectiva de retomada econômica. Olhando um pouquinho aí para a política e tudo aquilo que pode impactar o mercado financeiro aí no dia de hoje, quando olhamos aí para a política, reforçamos aí a discussão em relação ao ICMS dos combustíveis, né? Lembrando que no ano passado a Câmara aí aprovou a ideia aí de tornar fixo o valor do ICMS. Hoje ele é um percentual que varia aí de 23, 24 até os 34% do preço do combustível, e a ideia é manter fixo, visto que como tivemos aumentos muito grandes no combustível no ano passado, esse aumento é escalonado também por conta do imposto. Inicialmente o Arthur Lira tem brigado bastante por esse ponto, e agora o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, disse que deve levar adiante esse projeto aí no mês de fevereiro. Inclusive aí já tem relator para o projeto e devemos ter algumas discussões sobre o tema. Lembrando aí que esse projeto sofre duras críticas, principalmente de governadores, pois afeta aí diretamente a arrecadação de estados e também aí de diversos parlamentares que são contrários a esse movimento aí, no intuito aí de travar, de tornar fixo o imposto sobre os combustíveis, o ICMS. Ainda falando sobre Câmara e Senado, foi definido aí, a princípio, a manutenção em esquema híbrido, né, com a maioria dos parlamentares à distância no início aí de fevereiro, durante o mês de fevereiro, assim que eles retornam do recesso parlamentar, principalmente para evitar novos casos aí e o aumento e cuidando com o aumento de casos de Covid-19. Olhando um pouquinho aí para outros indicadores que podem mexer com o mercado, o presidente Jair Bolsonaro informou aí no dia de ontem que ele pretende vetar o projeto de legalização de jogos de azar. Esse é um projeto aí que retomou força nos últimos meses, com o objetivo aí de tornar legal aí jogos de bingo e até mesmo o jogo do bicho. E esse tipo de projeto aí, a bancada evangélica principalmente é muito contrária e acaba pressionando também aí o presidente Jair Bolsonaro e outros parlamentares a se colocarem contrário a ela. Essa é uma discussão antiga de legalização desses jogos de azar, principalmente porque mexe com a arrecadação. Atualmente aí esses jogos que acabam aí acontecendo de forma ilegal não geram arrecadação para o governo, e por isso então voltou à tona esse projeto. Óbvio, vale a pena aguardar as cenas dos próximos capítulos, e reforçando aqui que mesmo que haja o veto, depois Câmara e Senado podem derrubar esse veto do presidente Jair Bolsonaro. Então aguardemos os próximos passos. Olhando um pouquinho para o ambiente de eleições 2022, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, aguarda aí as definições de PT e PSB, que devem acontecer aí numa reunião na quinta-feira dessa semana, para definir alguns detalhes em relação à coligação. Já falamos algumas vezes aqui dos atritos entre os dois partidos, principalmente aí em indefinições sobre os candidatos a governador em Pernambuco e também no estado de São Paulo. E devido aí a essas incertezas, aí o ex-governador de São Paulo ainda não se filiou ao PSB. Inicialmente a ideia é que ele se filie ao PSB e seja candidato aí à vice-presidência juntamente aí na chapa com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então também vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos que podem mexer com o mercado.
Ainda falando em pré-candidaturas, o PDT aí informou que vai realizar um evento em Brasília para oficializar então a candidatura do Ciro Gomes, ou melhor, a pré-candidatura, né, do Ciro Gomes à presidência da República. Esse evento aí acontece na sexta-feira, então também aí alguns novos desdobramentos em relação às eleições presidenciais que acontecem no ano de 2022. Vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Olhando ainda nesse ambiente político, ontem o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em entrevista aí, errou ao se pronunciar e falar aí que já houveram 4.000 mortes em decorrência da vacina, sendo que no ano de 2021 o próprio Ministério da Saúde aí trouxe aí a comprovação de 11 casos de mortes por vacina. Então esse é um ponto que também pode exigir aí alguma retratação do ministro Marcelo Queiroga e obviamente acaba colocando mais lenha na fogueira nesse movimento que já falamos algumas vezes aqui, de pessoas que apoiam a vacina e aqueles que não acreditam, que são contrários à vacina, essa polarização aí que tem ampliado aí a discussão não só no Brasil como no mundo e obviamente pode afetar aí o ambiente político e também afetar o ambiente financeiro, o mercado financeiro como um todo. Olhando agora um pouquinho para a economia e aquilo que pode mexer com o mercado hoje e durante a semana. Continuamos aí com um ambiente extremamente volátil e muita incerteza. E a partir disso aí, vimos aí no final de 2021 e já início de 2022, um movimento aí de empresas listadas na bolsa, ampliando aí a recompra de títulos. Inicialmente aí algumas falas são justamente aí para remunerar os acionistas, mas obviamente aí um olhar um pouco mais crítico e uma opinião pessoal, as empresas aí buscando essa recompra de títulos que podem estar mais baratos, numa expectativa aí de que se valorize aí as ações dessas companhias. Então, obviamente, aí, um movimento que mostra, aí, assim como já falamos algumas vezes, apesar de não haver uma perspectiva de alta aí, ou de tendência de alta no curto prazo, muitos dos ativos aí de empresas listadas na Bolsa Brasileira perderam bastante valor aí nas últimas semanas, nos últimos meses e podem ser considerados baratos aí, obviamente fazendo uma boa peneira em relação a esses ativos e pensando em médio e longo prazo, esses ativos aí têm um poder de valorização e de retomada grande nesse sentido. Isso obviamente mexe com a economia e com o mercado financeiro. A expectativa aí de um maior risco fiscal e inflação ainda em alta, né? Lembrando que nós temos algumas discussões, por exemplo, aí como essa questão de reajuste de salário dos servidores, que obviamente podem impactar ainda mais o cenário fiscal brasileiro, as eleições que também podem mostrar ao plano econômico aí do próximo presidente do país, seja aí uma reeleição do atual presidente Jair Bolsonaro ou um novo candidato, isso acaba impactando também nessa volatilidade e nesse risco político fiscal. Com isso aí mantemos essa expectativa de inflação alta, caso hajam medidas mais populistas e recursos aí sendo injetado ainda na economia, é difícil conter a inflação e com isso existe aí a necessidade do Copom continuar aumentando a taxa de juros em uma forma aí de tentar controlar a inflação. Com isso aí vemos essa expectativa de juros futuros, assim como falávamos lá na abertura do Morning Call, continuar subindo aí para o ano de 2023 e os anos seguintes. Então esse é um movimento que certamente afeta a economia e o mercado financeiro como um todo. Olhando aí um pouquinho também para a economia internacional, na próxima semana, dia 25 e 26, tem a reunião aí do FOMC lá nos Estados Unidos, que é basicamente o Copom dos Estados Unidos, que deve começar a definir aí alguns parâmetros para o aumento de taxa de juros e retirada de estímulos lá nos Estados Unidos, a princípio aí já afirmado aí pelo Federal Reserve, né, Jerome Powell e também a Lael Brainerd, que é a vice-presidente agora do Federal Reserve, de que o aumento de juros já deve acontecer na reunião de março.
ou seja, acelerando então a partir de agora aí a retirada de estímulos para depois, na próxima reunião, já iniciar o processo aí de aumento na taxa de juros. A quantidade desses aumentos e até quanto que a taxa de juros nos Estados Unidos pode chegar acaba sendo aí a grande dificuldade do Federal Reserve em comunicar e obviamente aí, com isso traz muita incerteza no mercado, mas trazendo um panorama geral conforme divulgado aí no início desse mês, né, na primeira semana, o emprego ou o desemprego nos Estados Unidos basicamente aí chegou a níveis pré-pandemia. Antes da pandemia, o desemprego nos Estados Unidos era na casa de 3,5%, chegou aí agora a 3,9%, também com pleno emprego funcionando no país, e agora é necessário aí o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, tratar a inflação, que agora não é mais tida aí como transitória, apesar aí de algumas falas, às vezes, de Jerome Powell e de outros dirigentes do Fed que sinalizam algo nesse sentido, mas certamente aí devemos ter um movimento aí de alta, e esse movimento e essa incerteza de qual será a alta e quantas altas teremos em 2022 acaba aí afetando o restante dos mercados e, obviamente, afetando também a economia e o mercado financeiro. Dentro dessa mesma realidade, com essa expectativa de juros mais altos nos Estados Unidos, os T-Notes, né, que são as Treasuries, né, os títulos públicos lá dos Estados Unidos, no caso aqui os T-Notes, os títulos aí de 10 anos, já subiu aí, já teve uma elevação aí na valorização, na rentabilidade desses títulos de 0,30 pontos percentuais desde o fim de 2021, olhando aí para um país que está aí com taxa de juros entre 0 e 0,25, essa é uma boa elevação, os 0,30 pontos percentuais, e obviamente esse movimento pressiona outros ativos a nível global, não só os ativos de renda variável nos Estados Unidos, que acabam perdendo um pouco de força, mas também aí o retorno de muitos investidores ao mercado norte-americano com uma taxa mais atrativa nesses títulos de forma geral. Olhando aí um pouquinho para a questão da pandemia também, a escassez aí de testes para Covid, né? Vemos aí, por exemplo, a informação no estado de São Paulo de que menos de 40% aí dos laboratórios, hospitais, etc., tem aí garantia de estoque para testes por mais de 7 dias. Isso tem acontecido em diversos outros estados, já falamos aqui do risco de desabastecimento desses testes, e isso aí traz um alerta de alguns especialistas para um voo cego em relação ao controle da pandemia. Então também vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos, visto aí que diariamente temos ampliado aí o número de novos casos de Covid-19. Olhando agora um pouquinho para cenário corporativo, funcionários aí da Eletrobras no dia de ontem aí anunciaram aí a greve, e o sindicato logo pela manhã iria também comunicar à empresa. Os funcionários aí protestam aí por uma mudança em relação aí ao plano de saúde, né, um aumento aí na contribuição para o plano de saúde de 10%, que atualmente aí é pago 10% do valor do plano para 40% para os funcionários, e também o protesto, a greve também tem aí um desencadear por conta da privatização, né? Lembrando aí, existe aí uma perspectiva de no final do primeiro trimestre, ou pelo menos no primeiro semestre de 2022, já ser feito aí o follow-on de ações aí da Eletrobras, para que seja iniciado o processo de privatização, e óbvio isso aí pode mexer com o setor de energia e mexer obviamente com o mercado financeiro como um todo. Ontem tivemos aí a Petrobras anunciando aí o recorde de barris de petróleo na exploração do pré-sal, cerca de 1,9 milhões aí de barris de petróleo dia extraídos somente do pré-sal, então um movimento interessante, e isso representa aí cerca de 70% aí da produção de petróleo da companhia no ano de 2021. Então, lembrando aí, não é tão antiga a descoberta no pré-sal, e essa descoberta aí, a exploração no pré-sal já representando aí 70% da produção diária do ano de 2021. Isso obviamente também impactando aí os resultados da companhia nessa expectativa para o ano de 2022. Setor automobilístico, né, na Europa, e a venda de veículos elétricos aí
foi divulgado que ela superou em 2021 a venda de modelos a diesel, e aí trazemos essa expectativa aí para outros países e para o Brasil, diversas montadoras também aí trazendo a ideia de veículos híbridos e também veículos totalmente elétricos. Aí para a produção ainda existe uma diferença muito grande em relação ao custo, né, ao valor desses veículos, mas uma mudança aí que com certeza deve impactar diretamente esses mercados. Óbvio, ainda temos uma realidade que torna ainda mais desafiadora essa mudança, que é a questão aí de falta de chips e semicondutores, que já dificulta aí a produção de veículos de forma geral por diversas montadoras. Isso aconteceu em 2021 até com layoff, alguns movimentos aí de suspensão de contrato de trabalho ou férias que foram dadas por montadoras aqui no país, e isso ainda deve ser um desafio aí durante o ano de 2022, visto que não devemos ter uma normalização aí na produção de chips e semicondutores para a indústria automobilística e outras indústrias também. E em meio aí a esse cenário desafiador aí de alta de juros e preço aí do material de construção, que teve uma elevação muito grande durante o período aí da pandemia de Covid-19, algumas construtoras, né, já falamos diversas vezes aí que o setor de construtoras e incorporadoras prevê uma redução no crescimento aí e nas entregas do ano de 2022 devido aí à taxa de juros mais alta, e como uma solução aí paliativa ou buscando outras formas de atuação, algumas construtoras estudam também a entrada aí no programa Casa Verde Amarela. O programa Casa Verde Amarela aí substitui o Minha Casa Minha Vida, né, o programa criado pelo presidente Jair Bolsonaro, e obviamente esse movimento aí pode favorecer algumas construtoras, principalmente aí pois são imóveis aí mais baratos, né, com algum subsídio do governo e principalmente com facilidade aí para financiamentos, taxa de juros um pouco mais baixa, e pode ser um caminho aí para algumas empresas do setor. Então vale a pena ficar de olho também nesses desdobramentos. Agora já são 6h22 da manhã, bastante informação aí nesse nosso bate-papo de hoje, dia 18. Olhando agora um pouquinho para abertura e fechamento de mercados, já temos novamente aí as bolsas asiáticas fechadas. Ontem foi um dia de forte valorização, principalmente na bolsa chinesa, depois da divulgação aí de números do PIB. Hoje aí o cenário é semelhante, mas uma alta um pouco menor. A bolsa chinesa aí fechando hoje com alta de 0,19% às 5h30 da manhã, fechou aí a 14.391 pontos. Ainda olhando na Ásia, a bolsa Nikkei no Japão, que ontem também fechou em alta, após aí algumas informações também referente aí à política monetária e definição de taxa de juros. Também voltamos aí a ter uma certa desvalorização de empresas de tecnologia, ainda o mercado digerindo essa expectativa de curva de juros mais alto, não só no Brasil como no mundo. Isso afeta aí diversos mercados, e a bolsa Nikkei então caindo hoje um pouquinho, às 3 horas da manhã fechou com queda de 0,27% a 28.257 pontos. Olhando aí para os demais mercados, nesse momento aí bastante oscilação desde as primeiras horas do dia e uma expectativa de queda nas principais bolsas globais e também e também no pré-market dos Estados Unidos. Nesse momento aí nós temos o DAX na Alemanha caindo quase 1,5%, 1,45%, o CAC na França caiu 1,40%, e no Reino Unido uma queda de 1% aí nesse momento. A expectativa no pré-market dos Estados Unidos também é semelhante, com as bolsas também oscilando aí entre 1 e 1,5% de queda aí nesse momento. Pré-market lá com Dow Jones cai 1% nesse momento, S&P 500 cai 1,32% e Nasdaq caindo quase 1,70% aí no pré-market, agora às 6h24 da manhã. A ideia, obviamente, aí após algumas altas aí que tivemos no final da semana passada e início dessa semana, as ações aí tendo um impacto maior
no dia de hoje, principalmente com as altas aí das Treasuries, os títulos públicos nos Estados Unidos, e também o aumento de casos de Covid, que obviamente aí acaba afetando aí alguns mercados. A notícia, inclusive, de um laboratório israelense que trouxe aí que mesmo uma quarta dose aí da vacina da Pfizer não seria o suficiente para proteger contra a variante Omicron, também acaba aí afetando os mercados, e nesse momento essa é a tendência dos mercados. Obviamente aí o mercado é soberano e podemos ter grandes mudanças no dia de hoje, mas a princípio o índice Bovespa também deve seguir as bolsas internacionais nessa forte tendência de queda, mas o cenário interno pode potencializar resultados ou até mesmo trazer um descolamento. Por isso que amanhã, a partir das 5h50, nós estamos aqui novamente para mais um bate-papo, trazendo aí tudo o que aconteceu no dia de hoje e também o que podemos esperar para o restante dessa semana. Um bom restante de semana, bons negócios e até amanhã. Tchau, tchau.